bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboc. Vamos orar que o Senhor Jesus te abençoe. Não se esqueça, você ainda não se inscreveu? Se inscreva! Faça seus comentários, dê seu like e compartilhe. Quero te fazer uma pergunta. Você já leu o livro de Tito? Vamos ver logo após a vinheta. Já leu? O livro de Tito é um livro do Novo Testamento, só tem 3 capítulos, olha que pouco. E são tantos ensinos que está nesse livro que vale a pena você conferir. Tito, ele era um amigo de Paulo. Vamos ao tema de hoje. Preparado para toda boa obra. Tito, Provérbios capítulo 18, verso 24. O homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado do que um irmão. Que bacana, que interessante você ver. É bom nós termos amigos, só que nós temos que ser inteligentes no relacionamento com os amigos, aonde nenhum amigo venha nos dominar, aonde nenhum amigo venha até mesmo nos escravizar, como se fôssemos propriedades dele. E isso acontece muito. E eu vejo a amizade de Tito com Paulo como assim uma amizade saudável, porque além deles serem amigos, eles eram companheiros. E Paulo ainda fala que Tito era filho na fé. Olha que tremendo. E Paulo, ele precisa fazer uma escolha, ele precisa mandar alguém para combater as falsas doutrinas. E aí ele se lembra de Tito. Através da carta de Paulo a Tito, ele visa orientar os crentes. Sabe sobre o quê? Sobre doutrinas. E é interessante que você vê sobre como ser exemplo, como dar bom testemunho, pois é independente da idade. E nós vemos que esta carta, Paulo, ele poderia estar ou em Nicópolis ou em Macedônia. Não existe assim um fechei nisso. Vários autores falam várias coisas, mas sempre entre Nicópolis ou Macedônia. Quando ele escreveu para Tito, ele escreveu como uma carta pastoral, uma carta de aconselhamento. E Tito estava na ilha de Creta, que é uma ilha grega, liderando a igreja estabelecida pelo próprio Paulo, quando Paulo foi em uma viagem missionária. A carta de Paulo a Tito nos mostra como a graça de Deus transforma o homem de dentro para fora. E olha, devido a essa transformação, as pessoas, elas acabam querendo conhecer Jesus. Mostra essa importância de termos uma vida transformada, uma vida de bom testemunho, aonde nas igrejas deve existir líderes, mas líderes tementes a Deus, líderes obedientes a Deus e líderes respeitados pelo povo. Tito, ele era um homem grego. Olha que interessante, lembra? Paulo foi apóstolo dos gentios? E Tito era um homem grego, Gálatas 2 e 3. É aí que vem a gente entender por que Deus não faz acepção de pessoas, principalmente na obra dele. Gálatas 2 e 3 fala assim: mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Realmente, Deus não faz acepção de pessoas. Deus, ele conhece o íntimo de cada um, Deus conhece a sinceridade de cada um. Jeremias 17:10, já alguns estudos eu venho trazendo esse versículo e eu sei que o Espírito Santo, ele está falando através desse versículo. E fala assim: eu, Yahvé, o Senhor, eu sondo profundamente o coração e examino a mente dos homens. Olha que importante, a fim de entender cada pessoa de acordo com a sua atitude, conforme as suas obras, porque as nossas obras, elas refletem o que nós temos dentro. Tem um versículo na Bíblia que fala que a boca fala do que o coração está cheio. Por isso que é muito importante no testemunho que nós damos para o outro, sabendo que o outro está nos observando, nesse testemunho o nome do Senhor Jesus ser glorificado. E Tito, ele pode ter aceitado a Cristo, segundo alguns historiadores, eu gosto de trazer esses detalhes, no dia do derramamento do Espírito Santo sobre a igreja, sobre aqueles que estavam aguardando em obediência à palavra de Jesus, no dia do Pentecostes, justamente pelo discurso de Pedro, Atos 2, 11 e 12. Por causa dessa fala,
cretenses e árabes. Todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E na verdade o que estava acontecendo? Eles estavam engrandecendo a Deus, eles estavam falando das grandezas de Deus, estavam falando em línguas concedidas pelo Espírito Santo. E muitos cretenses, eles foram salvos, eles aceitaram a Cristo por causa da pregação no próprio idioma dele, porque eles sabiam quem eram aqueles homens, que eram homens que não falavam outras línguas, né? Em relação até mesmo a idiomas. E Tito, ele era filho na fé de Paulo. Tito 1:4 diz assim: a Tito, meu verdadeiro filho. Olha que lindo, olha que carinhoso. Segundo a fé comum. Eles tinham a fé comum, que era a fé no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Era a fé de saber que Jesus era o Messias tão esperado por Israel. Era a fé de saber que o Deus Todo-Poderoso estava com eles. Então, segundo essa fé comum, olha a saudação de Paulo: graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. A graça é um favor que nós não merecemos. Então, Paulo, quando ele começa a graça, misericórdia e paz, é justamente, olha, que o favor que nós não merecemos, mas que o Deus Todo-Poderoso olha para nós, cuida de nós, é misericordioso conosco, seja contigo. E é justamente isso. Segundo Timóteo 2:1, a gente vê assim, ó: portanto, você, meu filho. Aqui, realmente, Paulo está falando a Timóteo, mas a gente pega para você entender. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. É muito importante nós estarmos fortalecidos, nós estarmos buscando força, nós estarmos buscando ânimo, nós estarmos no Senhor, nos renovando dia a dia. E misericórdia é um sentimento de compaixão, de piedade, vai além, é a manifestação desse sentimento de compaixão e de piedade. E essa manifestação, é lindo você saber que o Senhor Todo-Poderoso, Ele manifesta em nós. Efésios 2:4, Paulo fala assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Então, o nosso Deus Todo-Poderoso, que está junto de Jesus lá no céu, Ele manda o Espírito Santo estar conosco, mas pode ter certeza, é um Deus misericordioso, porque é só a misericórdia dele mesmo. E ainda Paulo fala: e paz. Paz é um estado de tranquilidade interior, mas é tranquilidade com Deus, mas também com o outro, né? Mas principalmente com Deus. E Paulo em Filipenses 4:7 fala assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quando nós nos colocamos à disposição de Deus, quando nós nos colocamos para fazermos a vontade de Deus, pode ter certeza, tá uma situação complicada, tá difícil, é luta, é a confusão, é um monte de situações que querem roubar a nossa paz. Mas a paz de Deus, que excede a razão, que ultrapassa a razão, é onde teria motivo para estar desesperando. A gente vê que aquela paz que vem do céu para nós está imperando, está reinando. E que a graça, a paz e a misericórdia do Senhor esteja contigo hoje e sempre. Não é só hoje não, hoje e sempre. Então, Tito, ele era um companheiro de Paulo, mas ele era cooperador. Segundo Coríntios 8:23, Paulo fala assim: quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador para convosco. Olha que tremendo. Quanto a nossos irmãos, são embaixadores das igrejas e glória de Cristo. É a mesma coisa que nós podemos olhar para nós e entendermos que nós somos embaixadores das igrejas. Nós somos a glória de Cristo. Não é pouca coisa, é tremendo. O embaixador, ele não fala o que é dele, ele fala o que é de quem o enviou. Ele fala como se fosse o próprio que o enviou estivesse falando. E quem te enviou? Cristo.
E aí nós somos a glória dele, a glória de Cristo. E Tito, ele acompanhou Paulo e Barnabé num concílio chamado Concílio de Jerusalém. Vamos entender Gálatas 2, 1 e 2, eu já explico esse concílio para vocês. Depois, passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. Subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios e particularmente aos que estavam em estima, para que, de maneira alguma, não corresse ou não tivesse corrido em vão. O que estava acontecendo lá com os Gálatas? Vocês lembram dos judaizantes, aquelas pessoas, aqueles judeus que queriam que no evangelho de Cristo fosse enxertado, fosse inserido e fosse necessário, até obrigatório, cumprir a lei judaica? Então, é justamente isso que Paulo foi resolver com Barnabé e levou Tito, até porque Tito era grego, né? E ele não passou pela circuncisão, para mostrar quanto é importante sermos cheios do Espírito Santo e que o ritual, no caso judaico, não importava para nada, né? E muitos teólogos falam que Tito estava com Paulo desde o começo do ministério de Paulo. Ele era amigo de Paulo. Ele consolou, ele alegrou o apóstolo Paulo num momento que o apóstolo Paulo estava muito angustiado. Sabe como que ele consolou? Trazendo boas notícias dos cristãos lá da cidade de Corinto. Não é bom recebermos boas notícias. Tem pessoas que só procuram a gente para contar tragédias, mas quando vem pessoas para dar um testemunho, são tantas mensagens que eu tenho recebido, pessoas que têm sido edificadas através dos estudos, é tudo para a glória de Deus. E Tito, ele foi usado por Deus para consolar o apóstolo Paulo no momento de muita angústia. Segundo Coríntios 7, 6 e 7 diz assim: mas Deus que consola os abatidos, você está abatido? Deus é o que consola. Ele ainda fala assim, os consolou com a vinda de Tito. Deveria ser alguém muito agradável, deveria ser alguém muito honesto, deveria ser alguém que fosse gostoso você estar junto. E não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado por vós, contando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Paulo, ele havia mandado Tito lá para Corinto, lá para a cidade de Corinto, porque lembra dos judaizantes? Pois é, Paulo estava tendo esse problema lá na cidade de Corinto. E Paulo mandou uma carta para eles, assim, uma carta chamando responsabilidade. Quantas vezes nós precisamos disso? De alguém nos trazendo esse chamado, de alguém falar, desperta, acorda. É importante você estar sempre atento, vigilante. E Paulo, ele mandou essa carta, mas foi uma carta assim que para Paulo não iria ser recebida muito bem pelos irmãos lá de Corinto. Mas foi através da carta que os irmãos voltaram à responsabilidade em Cristo. E a gente vê que quando Tito chega animado. Até tem alguns autores que falam que Tito era um homem bem-humorado. Por isso que Paulo gostava de estar junto com ele. E Tito, ele foi consolado por aqueles irmãos de Corinto, porque quando ele foi para Corinto, ele não sabia o que ele iria encontrar. Mas lá ele foi consolado e ele volta e consola Paulo e traz para Paulo que os irmãos de lá de Corinto tinham saudade, choravam por causa de Paulo, pelo zelo que Paulo tinha, pela maneira que Paulo cuidava deles, mesmo quando não estava presente. É pastor cuida, chama responsabilidade, chama atenção, né? E Paulo, ele muito se alegrou na presença de Tito. Mas também Paulo, ele testemunha sobre o caráter de Tito. Tito não era uma pessoa fraudulenta, mentirosa, desonesta. E Paulo fala, vamos ver, 2 Coríntios 12, 17 e 18. Porventura, aproveitei-me de vós por algum daqueles que vos enviei? Roguei a Tito e enviei com ele um irmão. Olha a prudência de Paulo e a prudência de Tito.
Porventura Tito se aproveitou de vós? Não andamos, porventura, no mesmo espírito, sobre as mesmas pisadas. Eu achei muito lindo esse sobre as mesmas pisadas. Nós andamos no mesmo caminho, nós caminhamos com Cristo, nós falamos do Evangelho, mas nós vivemos o Evangelho. E é isso que Paulo pergunta lá para os irmãos de Corinto. Por acaso, Tito, ele foi desonesto com vocês? Ou algum outro que eu enviei foi desonesto com vocês? E Paulo fala, por acaso eu fui desonesto com vocês? Então a gente vê Paulo testemunhando do caráter de Tito. Imagina se tivesse tido alguma confusão, alguma fofoca e tivessem acusado a Tito. Paulo sabia que Tito era um homem de confiança. E Paulo orientava a Tito. E o mais gostoso, Tito, ele ouvia e ele obedecia, ele seguia as orientações de Paulo. Agora eu quero ler 2 Coríntios 12, o verso 18, mas em outra versão, que fala assim: eu mesmo orientei a Tito para que vos visitasse, acompanhado de outro irmão. A Bíblia não fala quem foi esse outro irmão. Porventura, Tito vos explorou? Olha que hoje em dia tá complicado, né? Quantas pessoas que querem tirar proveito do outro, quer explorar o outro por causa do amor, por causa da caridade mesmo, por causa da fraternidade. Mas aí a gente olha, Paulo fala assim, porventura Tito vos explorou? Aí fala assim, não ministramos nós pelo mesmo Espírito? Não seguimos juntos o mesmo caminho realmente? Paulo, Tito, o outro irmão que foi, eles seguiam a Cristo, eles amavam a Cristo com um amor leal, um amor verdadeiro, um amor sincero. E Paulo, ele confiava em Tito e pede para que Tito fosse fazer lá em Corinto, né, uma coleta. Ele ia angariar fundos, ele iria pegar coisas para uma assistência aos irmãos lá de Jerusalém, porque estavam necessitados. 2 Coríntios 8,6 fala assim, de maneira que recomendamos a Tito que leve a termo entre vós esta obra de caridade, como havia começado. Aí nós paramos um pouquinho para pensar, a igreja, ela precisa ajudar sim, principalmente os da casa, como a Bíblia fala. E Tito, ele foi fazer justamente esse serviço também, né? Ele foi lá pegar o que precisava. A gente olha, como é gostoso você pegar, doar as coisas, você doar a cesta básica, aquilo que você pode. A gente sempre faz o que se pode ser feito, né? Que é o que fala de boas obras. E Tito, ele deveria receber essas doações dos irmãos e levar para Jerusalém. Mas Tito, ele era um homem piedoso. Eu acho lindo isso. Ele tinha amor pelas coisas de Deus. Ele tinha compaixão pelo próximo. 2 Coríntios 8,16. Agradeço a Deus que pôs no coração de Tito o mesmo cuidado que tenho por vocês. Você está vendo alguma afinidade de Paulo com Tito? Eles parecem que, como eles andavam no mesmo caminho, como eles serviam o mesmo Deus, parece que eles tinham objetivos comuns. E ele fala assim, eu agradeço a Deus, Paulo falando, que pôs no coração de Tito o mesmo cuidado que tenho por vocês. Glória a Deus, como é gostoso a gente ser cuidada pelo outro, né? E Tito, ele mostra várias vezes ser obediente. E ele vai com Paulo, Paulo deixa ele em Creta para fazer uma tarefa que não era muito fácil. E nós vamos entender, porque Paulo vai falar quem eram essas pessoas. Primeiro vamos ver a tarefa, Tito 1:5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros como já te mandei. E Paulo, ele dá a descrição como deveriam ser esses homens de Deus. A conduta desses homens de Deus, o zelo desses homens de Deus com a família e com o povo, com a igreja. E Paulo fala para Tito como era a reputação dos que moravam em Creta. Para você ter uma base, lembra que eu falei que Creta era uma ilha na Grécia? Mas era uma sociedade corrompida moralmente, era uma sociedade violenta. O negócio lá não era fácil, mas olha o que ele fala para Tito, Tito 1:12. Diz assim, um deles, seu próprio profeta disse,
Os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Olha que descrição feia, né? Que descrição, foi assim que ele conseguiu, que Paulo falou que um dos profetas deles lá de Creta falava deles assim, mentirosos, bestas ruins, ventre preguiçosos. Na cultura da época, ser cretense era sinônimo de ser mentiroso. Fala assim, você quer conhecer um mentiroso? Conheça um cretense. Que coisa difícil, né? Que o Senhor Jesus nos ajude a nunca sermos vistos desta maneira. Efésios 4:25 fala assim: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Eu também fico assim muito, não vou falar irritada, mas é muito difícil você lidar com pessoa mentirosa, porque não te dá segurança para fazer um trabalho. Provérbios 12:22 fala assim: o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. E às vezes a pessoa está tão acostumada a mentir, que a mentira para ela é a verdade. Mas a Bíblia é muito clara em falar quem é o pai da mentira. Sabemos que o pai da mentira é o diabo. E os problemas que estavam surgindo lá na igreja precisavam ser tratados, precisavam ser arrumados, arranjados, arrumados mesmo. Havia muitas almas lá para serem alcançadas pelo Evangelho. E Paulo, ele confia a Tito essa obra de consolidar a igreja. Não era pouca coisa. Sabe o que Paulo está mostrando? Deus não desistiu desse povo. Deus não desistiu, eles podiam ser considerados mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos, mas Deus não desiste do homem. Eita, que Deus tremendo é esse! E Deus não desiste da pessoa, por pior que a pessoa seja. Deus, ele vai dando oportunidades para a pessoa, porque Deus é longânimo em misericórdia. Só que chega uma hora que o negócio fica diferente, né? Então, Tito 3:7 fala assim: para que, sendo justificados pela sua graça, sejam feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. É por isso que eu sempre tenho esperança quando eu vejo alguém, até eu vou pegar, no caso, alguém que é mentiroso, eu sempre oro: ô Senhor, toca no coração dessa pessoa, Senhor, mostra que o Senhor tem a mentira por abominação, e tem mesmo, né? Nós vimos no versículo. E aí, para ter essa tarefa tão difícil desempenhada, Paulo manda a Tito, porque Tito era corajoso. Tito 13a15. Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-o severamente. Olha só, não é para repreender em amor, não. Aí Paulo está falando, repreende-o severamente, para que sejam sãos na fé. Ele tinha que ser corajoso mesmo, porque hoje nós chamamos a atenção, a pessoa vira um bicho com a gente, né? E Paulo, ele está falando isso para Tito: repreende-o severamente para que sejam sãos na fé, não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Por isso que nós temos que olhar para nós quando nós recebemos uma repreensão. Nós temos que parar, temos que pensar, temos que analisar. Quando vem de Deus, a gente sabe, porque o Espírito Santo nos conforta. Agora, quando até mesmo nós no lado ao contrário, nós temos que orar pelas pessoas, para que o Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça e do juízo, faça a obra na vida daquela pessoa. E Tito, ele era muito sensato. Paulo fala para Tito evitar questões desnecessárias, evitar contendas dentro da própria igreja, viu? Olha só, Tito 3:9. Mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Tem pessoas que chamam a gente para debater, chama para estar confrontando em relação a essas coisas, mas Paulo fala assim: não entra nisso não, deixa ele falando sozinho, né? Porque são coisas que não vai edificar a vida de ninguém. Tem pessoas que se prendem a isso. Ah, eu falo grego, e grego a palavra é assim, que significa assim. Você olha e fala: vai edificar em quê? Então é muito importante a gente estar sempre preparado, mas na palavra. Vamos começar a concluir. Paulo, ele podia contar com a sabedoria de Tito. Tito, ele era amável,
ele era corajoso, ele era responsável, ele era um homem dedicado. Nós vimos que Tito, ele era sensato, né? Mas assim, ele era um homem de confiança e Paulo podia contar com ele. Quando houve problema lá na cidade de Corinto, que nós vimos que ele foi para lá, ele foi usado por Deus como instrumento e foi resolvido. E aí agora que era esse problema na igreja de Creta, que não era diferente, não era diferente. Às vezes a gente olha, meu Deus, o que está acontecendo? Mas pode ter certeza, como diz Salomão, não há nada novo embaixo desse sol, né? Então a gente olha assim, Tito, ele demonstrava, com todas as experiências dele, ser um homem amadurecido espiritualmente. Ele não entrava em questões tolas mesmo, não, mas o legal é que ele tinha o aconselhamento do apóstolo Paulo, ele não rejeitava, ao contrário, Paulo dava instruções e Tito obedecia. Sabe por quê? O que eles tinham em comum? O amor ao reino de Cristo. Tito foi um líder importante, foi um líder respeitado na igreja, por isso que quando tinha confusão, né, quando tinha alguma necessidade para ser resolvida, Paulo sabia que podia contar com Tito. Então, um líder importante, respeitado na igreja primitiva. Ele era um homem de confiança do apóstolo Paulo. Tito, ele foi um amigo, mas ele foi um amigo que ele fez diferença na vida de Paulo. Ele se fez presente na vida do apóstolo Paulo, mesmo nos momentos mais difíceis. E olha que Paulo vivia passando por momentos turbulentos. Mas uma coisa eu quero dizer para você. Você pode até não ter muitos amigos. Eu sou uma pessoa que eu acho que eu não tenho muitos amigos, não. Até porque eu sou mais no meu canto. Você pode até não ter muitos amigos, mas você tem um amigo Espírito Santo dentro de você, te orientando, te conduzindo, te ajudando e te consolando. Que o Senhor Jesus venha te abençoar. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal, Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus. Deus te abençoe.